Olá, boa tarde a todos. Ok. Então, sejam aqui bem-vindos ao nosso webinar sobre programar com blocos, da ideia ao projeto. Vamos só aqui dar um minuto para todos os professores poderem ir entrando. Eu pedia-vos só para, pronto, irem escrevendo aqui no chat, de que escola é que são, se já conhecem ou não a UBO, se já começaram aqui a criar algum projeto com a UBO, e se têm aqui alguma experiência com programação de projetos. E, e é um bocadinho por aqui. Já vejo que há aqui um professor que conseguiu utilizar o chat, que já nos disse aqui boa tarde. Se conseguirem também ir escrevendo por aqui, era ótimo. Ok, mais uma professora. Boa. Ok, portanto, temos uma professora de Grândola. Ok. Entretanto, podem ir continuando aqui a escrever no chat. Eu vou só começar então o nosso webinar, dar aqui as boas-vindas a todos. Então, para hoje, nós pensámos aqui em trazer-vos um tema que achamos que é importante para todos e que faz aqui também sentido termos um momento mais prático. Para este webinar, nós vamos contar aqui com a presença da professora Goretti Gonçalves, do agrupamento de escolas Rio Novo do Príncipe, em Aveiro, e vamos também ter aqui o André a conversar um bocadinho também sobre a interdisciplinaridade da UBO, como é que podem criar um projeto simples utilizando templates ou não, não se fizer sentido para vocês. E tinha só um pedido para todos, que é, no final deste webinar vai surgir um pequenino questionário, demora no máximo 2 minutos, onde nós pedimos que vocês deem a vossa opinião sobre o webinar e que nos digam se o tema fez sentido, se foi claro para vocês, e é muito importante que vocês respondam também para termos esse feedback. Portanto, deixo-vos este pedido inicial. E vou só pedir aqui ao André para passar ao próximo slide para vos mostrar a agenda que tínhamos pensado para hoje. Portanto, vamos começar o nosso webinar aqui com o testemunho da professora, que nos vai falar um bocadinho sobre como é que tem utilizado esta ferramenta de criação de projetos com as suas turmas. Em seguida, vamos ter este momento mais prático com o André, em que ele vai explicar passo a passo como é que se cria um projeto. Um, Vamos também aqui, como eu dizia, falarmos sobre interdisciplinaridade na UBO e como é que estes projetos que nós criamos são relacionados com as diferentes disciplinas que nós já trabalhamos nas escolas com os nossos alunos. E vamos também ter um momento final para perguntas e respostas. O que é que eu vos pedia agora e deixar-vos também uma nota, que é este webinar vai ficar gravado, portanto, para quem não pode estar presente, vai poder consultar a gravação do webinar, ou para quem esteve presente e queira recordar o tema que foi aqui falado, podem fazê-lo. Portanto, no final, esta gravação vai ser enviada para todos. A mesma coisa com as apresentações que nós utilizarmos aqui. Portanto, todos os materiais que nós utilizarmos, nós vamos também fazer chegar. Portanto, não se preocupem, que vai ser tudo enviado para todos. E eu pedia-vos então para irem começando a entrar na plataforma, portanto, utilizarem aqui o play.ubo.io, que é o link para a plataforma, irem entrando pela vossa conta de professor, para também já estarmos mais prontos para este momento mais prático em que o André vai criar aqui o projeto convosco. E feitas estas apresentações e estes pedidos aqui mais iniciais, eu deixo-vos à vontade para vocês poderem ir escrevendo no chat. Portanto, todas as questões que vocês tenham, eu peço-vos que vocês vão escrevendo por aqui. Eu vou estar sempre aqui a responder-vos e a ajudar-vos no que vocês precisarem, sendo que estas perguntas depois mais específicas, ou para a professora ou para o André, no momento em que ele estiver a criar os projetos, também podem depois ser respondidas no final. Mas queria mesmo que vocês fossem interagindo connosco, também dando-nos feedback, e, e pronto, sintam-se à vontade para conversarem connosco. Eu passo então aqui a palavra à professora Goretti, que vai falar um bocadinho do seu testemunho, e é isto. Muito obrigada. Força, professora. Boa tarde a todos. Pronto, eu sou a Goretti, trabalho no primeiro ciclo e trabalho com a UBU pelo menos desde o início que ela está em Aveiro. Não sei se já está há mais anos noutros sítios. Em Aveiro está desde 2019. Já não me lembrava, porque já utilizo há tanto tempo que até já achava que era há mais tempo. Porquê? Porque é uma plataforma que eu acho interessante e foi uma coisa que eu sempre procurei com os meus alunos. Agora passei a apresentação, saí, não foi? Ou ficam os dois, se calhar.
Pronto. Sempre trabalhei com os meus alunos no computador, acho que era importante, tendo em conta a geração de alunos que estamos a formar. Mais ainda agora, não é? Que as provas de avaliação são no computador. E este projeto surgiu em 2019, em Aveiro, fiz formação, e em 2020 comecei com o projeto com a minha turma. Ora, foi muito interessante por um lado e complicado por outro, porque foi o ano da Covid. Então nós tivemos 5 aulas presenciais, trabalhar com computadores online, e entretanto mete-se as aulas em casa. Mas é curioso que não desisti, apesar de estarmos em casa, como eles já tinham 5 aulas, já conheciam o programa e eu ia continuando trabalhando com eles em casa. E recebi um dia esta mensagem de uma mãe que eu acho que é interessante partilhar, porque este programa pode envolver não só os alunos, como também os familiares dos alunos. E então a mãe diz-me assim, portanto, correu tudo bem, os trabalhos que eles fizeram online, realizamos também a aula 11 do UBU, que já estava disponível e foi um sucesso cá em casa. Portanto, é curioso verificar que os pais também gostaram de trabalhar neste projeto. Este projeto, ainda antes de vos dizer como é que eu trabalho com os alunos, acho que é importante falar-vos nas vantagens, porque alguns de vós não conheceis o projeto ainda não trabalhais com ele, e as vantagens eu acho que são essencialmente estas que eu vos vou apresentar. Porque eu já tinha trabalhado com outros programas de programação por blocos, que era um bocadinho difícil de gerir em termos de alunos, onde é que eles iam, como é que estavam as aprendizagens deles, o que é que eles já tinham feito. Esta plataforma permite-me ver o trabalho individual do aluno por aula, não é? Temos aqui, entramos em cada aula e temos o progresso dos alunos, e se não estiver tudo mais escurinho, é sinal que ainda falta algum trabalho por fazer. Dá também a possibilidade de ver o trabalho da turma em termos gerais, de desafios que eles iniciaram, de desafios que eles concluíram, de projetos, tudo o que a turma faz, que é também muito importante. E temos também já, digamos que o trabalhinho mais difícil feito, que é, temos um sumário, um resumo daquilo que vamos trabalhar com os alunos e temos os objetivos daquilo que vai ser trabalhado em cada uma das aulas. Isto é muito importante. Não só para isto, mas também o facto das aulas estarem todas organizadinhas, nós só temos que pegar e replicar. É claro que isto é bom e é importante, mas os alunos muitas das vezes sentem que precisam de mais, porque as aulas ensinam a usar os blocos, não é? Eles vão lendo, quando já sabem ler, vão lendo o que têm para fazer e é muito fácil seguir aquilo passo a passo, não tem nenhuma dificuldade. Quando não sabem ler, a estratégia que eu utilizava e que utilizo ainda, porque pronto, ainda tenho alunos, infelizmente, que ainda não dominam bem a leitura, eu vou lendo e eles vão realizando as atividades à medida que eu vou lendo a aula. Há alunos que conseguem ir mais depressa porque já dominam bem a leitura e esses avançam. E depois, quando terminam, eu não quero estar sempre a abrir aulas porque arrisco-me a ter uns já na aula 20, suponhamos, e outros na aula 2, e para não haver esta disparidade a nível de evolução, o que eu faço é sugerir-lhes que desenvolvam projetos ou que façam desafios, que é outras atividades que estão na UBU. Nós aqui temos, eu já estou a mostrar alguns dos projetos desenvolvidos, que foi o caso do postal de Natal. Aqui faltam letras. O labirinto, desculpem, isto avançou. O labirinto, fizeram um labirinto também a partir de um projeto já realizado.
E também fizeram projetos relacionados com um tema que estamos a trabalhar em sala de aula, pela floresta e conhecer Aveiro e o seu património. Vou-vos mostrar, por exemplo, aqui, eu selecionei, foi ao acaso, não fui buscar nem os melhores nem os piores, foi ao acaso. Este é um dos projetos sobre Aveiro que os alunos foram desenvolvendo. Não dá para ver todas as letras, não sei se é defeito meu. Pronto. Aqui a Santa Joana vai explicando quem é, depois há perguntas que eles têm que responder, não é? Como se chamava a princesa. Doutora, peço desculpa, mas acho que não está a partilhar o Ok. projeto em si. É capaz de ser um Partilhei a janela, eu devia partilhar. Sim. Ok, Isso. obrigada, eu devia partilhar um. Se quiser tentar deixar de partilhar e partilhar outra vez, se calhar o ecrã inteiro ou uma coisa assim. Sim, obrigada. Nada. Há muito tempo que eu não trabalho com partilhas de ecrãs, porque graças a Deus já não estamos em Covid há muito tempo. Obrigada, André. Eu daqui deste lado não tenho a noção, e peço imensa desculpa, mas o que é que eu partilho? O ecrã inteiro, é isso? Sim, em princípio isso já deverá conseguir depois mudar entre páginas. Pronto, então voltando aqui ao PowerPoint, eu entrei aqui neste. Agora estou a ver o André, que também é mais agradável do que estar a olhar só para o computador. Exatamente, já estamos a ver tudo. Exatamente. Aqui foi nós fizemos um projeto sobre Aveiro, eles tiveram que estudar quem era Santa Joana, quem era o pai, quem era a mãe. Tivemos a fazer um estudo sobre a Santa Joana, que é a padroeira da cidade de Aveiro, que é onde nós. É o concelho a que pertence a escola, o agrupamento de escolas Rio Novo do Príncipe. E como se chama a princesa, aqui eles teriam que responder, não é? Eu não sei se vai dar Joana ou se será. Acho que sim. Teria que ser Santa Joana. Isto foi feito por crianças, portanto, eles não deram várias opções, só deram mesmo a opção feita por eles, portanto, nem sempre resulta muito bem. Nós temos depois que corrigir alguns bugs, digamos assim. Vamos lá ver agora se. Será que eles puseram Joana com letra minúscula? Vamos arriscar só mais uma vez. Não. Pronto, ficamos por aqui. Eu teria agora que perguntar ao aluno qual era a resposta certa. Isto, como veem, é feito por crianças, nem sempre eles prevêem estas variedades em termos de resposta, o que torna-se difícil para nós. Aqui tenho um postal, por exemplo, de Natal, que foi outro aluno que fez. E isto nem sempre corre bem, até é bom vermos isto, porque na verdade isto nem sempre corre bem, mas lá está. O que importa aqui é pô-los a conseguir fazer alguma coisa sozinhos, mais do que as coisas ficarem maravilhosas, não é? Porque depois o professor vai ter que ajudar a corrigir estas pequenas. Foi um postal feito por um aluno. Vamos lá ver se isto funciona tudo bem. Esta nevezinha foi ele que fez o código. Aqui foi ele que introduziu estes desenhos. Aqui abre o postal e diz Feliz Natal. Isto é outro exemplo de um trabalho que se fez no Natal, claro. E é engraçado que a partir deste postal, porque como sabem, alguns de vocês sabem, outros talvez não saibam, é possível copiar projetos e fazer como é que se diz, André? Pode-se partilhar e clonar. Clonar, é isso que eu estava à procura, a palavra clonar. Clonar projetos de outra pessoa. Portanto, a partir do momento que o projeto está online, qualquer um pode clonar esse projeto e depois trabalhá-lo e personalizá-lo. Tenho aqui, por exemplo, esta aluna que fez o postal de Natal e quando a mãe fez anos, ela resolveu fazer um postal de aniversário para a mãe, a partir do postal de Natal. O que é curioso, pronto, lá está, eles acabam por aproveitar as ideias e quando quando lhes damos alguma liberdade, eles acabam por nos surpreender. Pronto. Aqui também há concursos.
que a UBU também promove, e nós participamos no ano passado num desses concursos. Já podíamos ter participado em mais, mas também não é fácil estarmos a participar em tudo. Mas uma vez que no ano passado até já estávamos a trabalhar a Santa Joana, já tínhamos ido visitar o Museu da Santa Joana e outros monumentos em Aveiro, achámos que o projeto tinha mesmo a ver connosco e então resolvemos concorrer e concorremos, e para a nossa grande satisfação fomos um dos premiados. Tenho aqui o início do vídeo da câmara em que eles apresentam o nosso projeto. Pronto, eu agora vou sair daqui porque a seguir vêm outros projetos de outros colegas que também... O nosso foi o primeiro, pronto. É muito extenso, nem vale a pena estar aqui a apresentar. Ele está aqui no link, se quiserem depois entrar lá. Ele tem aqui o link para o projeto, que é muito extenso porque envolve não só a Santa Joana, mas também monumentos que existem em Aveiro, personagens de Aveiro, como por exemplo o Marnoto, como a Salineira e outras personagens relacionadas, o São Gonçalinho, relacionadas com a história de Aveiro e que por isso também fizeram parte deste projeto. Como viram o início, porque aquilo é apenas o início do projeto, que depois foi a concurso, é muito parecido com aquilo que há bocadinho vimos criado por um aluno. Portanto, este projeto foi recebendo ideias dos alunos e depois, claro que a professora, uma vez que eles eram alunos do segundo ano, teve que dar ali uma ajuda em termos de código para depois permitir que as respostas abrangessem não só vários tipos de respostas. Por exemplo, quando pergunta ali quem era a princesa, temos a resposta de Joana, Santa Joana, com maiúscula, com minúscula, tendo em conta que às vezes há erros dos alunos, e pronto. E tem depois quem era a personagem que vivia em Aveiro, que era o santo casamenteiro, que era o Gonçalinho, ou São Gonçalinho, ou Gonçalo. Portanto, fomos ouvindo as respostas uns dos outros e, ok, podíamos responder isto, então vamos pôr isto como opção de resposta, para que as pessoas que estejam a responder possam responder de várias formas e estar correto se for realmente a resposta mais ou menos correta, não é? Pronto, portanto, vemos aí. É claro que a professora aqui teve que dar uma pequena ajuda às crianças para que isso não fosse um impedimento de eles conseguirem realizar o projeto. Aqui estamos numa aula normal, em que tenho alunos a trabalharem de forma autónoma, tenho no quadro interativo, tenho a aula em que eu estive a fazer para alunos com mais dificuldades, estive a ler e a trabalhar o código para esses alunos. Aqui mais uma vez pronto. Nós temos um dia marcado, que é a sexta-feira, em que todos trazem o computador que foi oferecido, foi emprestado a cada aluno, não é? E eles trazem à sexta-feira, já sabem, e temos 1h30 em que trabalhamos todas as semanas na UBU e não só. Eles, além de trabalharem parte do código e de criar projetos, a primeira coisa que foi fundamental trabalhar com eles foi saber ligar um computador. Isto parece incrível, mas nós estamos numa escola que não é uma escola muito... de crianças com um nível social muito elevado, mas pelo contrário,
são filhos essencialmente de operários, e alguns sabiam usar o telemóvel dos pais, sabiam usar o tablet, o computador não sabiam, porque ligar e desligar o computador não é a mesma coisa que ligar e desligar um telemóvel ou um tablet. E então foi essencial ensiná-los a fazer isso, ensiná-los a entrar na plataforma Ubu, ensiná-los também a escrever, porque eles não sabiam encontrar as letras minúsculas no meio de tantas letras maiúsculas. Isto parece que é uma coisa muito fácil para alunos habituados a usar o computador. Na minha sala de aula tinha alunos que nunca tinham tocado no computador. Portanto, foi iniciar a escola e ter um computador emprestado pelo agrupamento que lhes permitiu este primeiro contacto com o computador e, portanto, não foi uma tarefa assim tão fácil como poderia ter sido. Portanto, neste momento tenho alunos, o André ainda há pouco tempo esteve lá na sala e percebeu que eles já se desenrascam muito bem, são bastante autónomos, muito interessados, mas tenho alunos que precisam constantemente da minha ajuda e vou orientando o meu trabalho entre o trabalho autónomo de uns e o trabalho mais dependente de outros. Pronto, eu acho que era isto que eu queria partilhar. Espero que tenha sido à altura daquilo que estavam à espera de ouvir e agradeço a vossa paciência em me ouvirem. Foi ótimo, Gorete, muito obrigada. Foi exatamente o que nós precisávamos também de ouvir para também motivar outros professores e foi ótimo ouvir a sua experiência. Portanto, agradecemos imenso a sua participação e convido também os professores que estão aqui a assistir para também, se tiverem questões para si, irem colocando aqui no chat e nós depois no final irmos também conversando um bocadinho mais sobre também o que foi a sua experiência e tudo isso. Agora, se calhar, para darmos continuidade ao nosso webinar, eu passava aqui a palavra ao André, que vai continuar com o que nós já tínhamos falado da nossa agenda. E é isso. Obrigada. Obrigado, Sara, e obrigado, professora. Mais uma vez, bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Eu venho aqui então apresentar-vos aqui como fazer aqui um projeto bastante simples. A ideia é que possam fazer comigo o projeto, trazendo também as vossas temáticas das vossas áreas. E vamos fazer uma coisa assim muito passo a passo, muito acessível. Quem não conseguir, se não tiver de conta ou não conseguir entrar agora, também não há problema, porque como isto vai estar gravado, depois podem fazer acompanhando através do vídeo. Mas pronto, há bocado a Sara tinha pedido para irem entrando na plataforma. Caso ainda não o tenham feito, é através aqui deste link do play.io. E eu agora vou explicar como é que se chega então a estes projetos, como é que se cria e depois como é que se faz com base num que nós já temos para também ser mais acessível com o tempo que aqui também temos. Portanto, eu vou entrar aqui na plataforma do meu lado e para quem não conhece, esta é a página inicial ao qual os professores veem todas as turmas que têm para fazer as suas aulas, para ter os seus alunos, mas não é aqui que nós nos vamos focar, nem é aqui na nossa área de desafios, que é onde nós temos aqui os nossos recursos mais avulso, mas vamos querer então focar-nos aqui na nossa área de projetos, que é onde nós podemos fazer a nossa programação com blocos de uma forma livre. Nós somos levados então aqui para esta página, onde somos apresentados aqui com alguns cartõezinhos onde nós podemos criar algo novo, ou então se já tivermos cartões com novos projetos criados, podemos entrar neles. Se viermos aqui para baixo, temos então a nossa área da comunidade, onde também temos já aqui projetos que foram criados por utilizadores e que nós podemos explorar à nossa vontade. E depois, como a professora Goretti também disse, também podemos cloná-los e experimentá-los e mudar coisas. Mas nós vamos focar-nos então aqui na nossa criação. E eu vou tentar dar sempre algum tempo para também fazerem, mas as coisas também são bastante acessíveis. O primeiro passo que nós temos de fazer é então, para criar um projeto, carregar aqui neste cartão. Nós somos levados aqui a alguns tipos de projeto que nós já temos. Nós não vamos trabalhar aqui não vamos trabalhar no projeto em branco, vamos trabalhar aqui um quiz simples e vamos editar o que já existe.
Temos aqui outros exemplos que estão aqui, que vocês depois podem escolher, mas para o projeto de hoje vamos trabalhar aqui um quiz simples. Se eu carregar aqui, ele fica aqui selecionado, eu faço continuar e abro aqui, escrevo aqui o meu nome do projeto e faço confirmar. E em princípio, se seguirem estes passos, o que vos vai aparecer será esta página. Vou dar aqui uns segundinhos para também fazerem esta parte e depois vou continuar. Qualquer dúvida que tenham, também podem ir sempre colocando no chat. Depois também no final, na altura das perguntas e respostas, eu também poderei rever alguma coisa que possa não ter ficado tão clara. Enquanto estão a terminar. Isto aqui então é o nosso ambiente de programação por blocos. Nós chamamos a isto de U-Box e é assim o nosso ambiente onde eles vão poder programar os seus jogos. Nós costumamos dividir este ambiente em três secções. A secção dos nossos sprites, que são todos os nossos elementos que fazem parte do jogo, onde nós podemos editá-los, apagá-los, criá-los, e é aqui que são controlados para depois poderem ser programados. Depois temos aqui o nosso ambiente de programação, e é aqui que nós vamos criar todo o nosso código. E ele, como podem ver aqui, já tem alguma coisa criada para servir aqui de template, para servir aqui de base para podermos fazer alguma coisa com algum auxílio. E depois, por fim, aqui o nosso ambiente de jogo, que é onde a ação vai decorrer, e assim nós podermos ver o que é que acontece. Antes de eu começar a fazer algum tipo de edição, vou carregar aqui no meu botão do Run para vocês poderem ver o que é que já está programado. E depois disso, vamos então pôr a mão na massa para poder editar e criar os nossos próprios quizzes. Temos aqui uma pequena introdução. Já agora, confirmem-me se já estão aqui na página. Creio que quem está a conseguir acompanhar, antes de eu continuar. Sara, eu não sei se consegues tu confirmar se está tudo ok, que eu não consigo ter aqui as Temos respostas. aqui dois professores a confirmar que já estão na página. É? Só reforçar que pronto, podem ir confirmando e interagindo aqui também connosco para o André também ter uma confirmação de que vocês estão a ver a mesma Sim, coisa sim. que ele está a apresentar. Pronto, já estão aqui professores a confirmar, acho que consegues ir avançando. Boa, obrigado. Pronto, então eu fiz aqui esta pequena introdução, há aqui uma pequena apresentação da nossa personagem que é a Perline, e depois pronto, aparece aqui então uma pergunta que eu agora tenho de responder com sim ou não. Se eu responder que sim, ele dá-me aqui então este feedback e depois faz-me então aqui a continuação da introdução que então diz-me, ok, vamos então criar nossos quizzes, e depois podemos partilhar, e no fim eu vou mostrar também como é que isso se faz. A professora agora a ti também falou um bocadinho sobre isto. E pronto, este é o aspecto inicial que nós temos. Agora, como é que nós vamos então poder editar? Aqui é onde eu vos convido que possam trazer as vossas próprias áreas. Eu vou fazer aqui um questionário sobre uma temática, mas a ideia é que vocês possam fazer as vossas próprias questões, possam colocar questões, seja de português, de matemática, de estudo do meio, de qualquer área que vocês queiram. Isto aqui que eu estou a fazer é meramente um exemplo. Mas, portanto, sintam-se à vontade de fazer o vosso próprio quiz, e é essa mesma ideia que eu trago para aqui, para que depois sintam que foram vocês que criaram, e pronto. O primeiro passo que nós vamos querer fazer é mudar aqui um bocadinho as coisas no nosso ambiente de projeto, porque não queremos que isto fique só como está aqui. Vamos querer que ele fique o nosso próprio quiz. Portanto, vamos começar a trabalhar aqui na edição dos nossos sprites. A primeira coisa que eu quero fazer, eu vou dar aqui um momento, eu explico e depois vocês podem fazer. Vamos editar primeiro aqui o nosso background, que é o nosso fundo, e se carregarmos aqui no lápis, ele vai-me abrir aqui imensas
skins que o meu fundo pode ter. Isto é uma biblioteca enorme de skins que ele pode ter. Se eu mudar aqui, ele vai mudando. E eu posso procurar aqui por uma que queira. Ou então, se eu quiser algum tema, posso procurar aqui nesta barra de pesquisa. Por exemplo, se eu meter aqui aula, ele vai-me aparecer aqui várias salas de aula. E eu, por exemplo, vou usar esta para poder ter um novo fundo. Tem de sempre de selecioná-lo para ele aparecer, senão ele vai sempre manter aqui. Como nós vamos querer ter este aqui, podemos apagar estes dois que eu aqui acrescentei e no fim temos sempre de confirmar. Vou dar aqui agora uns segundinhos para poderem fazer e depois continuo. Qualquer dúvida que tenham, não se esqueçam que podem sempre ir colocando e se quiserem ir também confirmando que já conseguiram fazê-lo, também estão à vontade. Aí temos aqui uma professora a confirmar, o professor Miguel também diz-nos que está a acompanhar, mas está aqui um professor que pergunta onde é que está o quiz, o professor Carlos. Posso voltar aqui para trás enquanto as outras pessoas estão a fazer, muito rapidamente. Portanto, aqui na página dos projetos, creio eu que é essa a dúvida, que é como é que se vai chegar aqui ao quiz. Se não for, depois corrija-me, mas pronto, eu crio então o meu projeto, seleciono o quiz simples, faço o confirmar, dou o nome, confirmo e ele automaticamente abre-me nessa página. Não sei se era essa a dúvida, se não era. Eu penso que sim, o professor disse-nos aqui que sim. Ok. Se calhar pedia só ao professor Carlos para confirmar se já conseguiu avançar neste passo que o André explicou agora. Temos também aqui outros professores a dizer que estão a conseguir acompanhar, que está tudo a correr bem, este outro passo que tu sugeriste, e a professora Joana diz-nos aqui que alterou o background, o professor João diz-nos qual é o passo seguinte. Portanto, acho que há aqui alguns professores que já estão prontos Ok. para avançar. Boa. Qualquer dúvida também que não seja respondida agora, no final da sessão eu também posso voltar atrás e explicar alguma coisa, portanto, não há qualquer problema. Portanto, temos então o nosso novo fundo. Novamente, não tem de ser este, podem meter aquele que vocês quiserem, mas pronto. Agora, vamos ter de apagar dois sprites que não vão ser relevantes aqui para o tema que eu estou aqui a construir. Se vocês quiserem manter, estão à vontade, mas que vai ser aqui o foco da luz e o do balcão. Muito cuidado, não façam aqui com o Paralino, que vai ser a nossa personagem principal. Como é que nós apagamos? Temos aqui o foco, selecionamos aqui o foco de luz e temos aqui o nosso lapisinho que vamos abrir, mas em vez de irmos procurar uma nova skin para escolher, vamos simplesmente carregar aqui no apagar e ele vai desaparecer daqui e vamos fazer o mesmo com o balcão. E apagamos. Ele pergunta sempre que queremos confirmar, portanto tenham sempre a certeza que são só estes dois. E vamos deixar aqui a Berlim e o background. Como podem ver, como está aqui a Berlim selecionada, já me aparece aqui o meu código todo que já foi criado por nós anteriormente. Se não o tiverem a ver, é porque provavelmente têm aqui o background selecionado ou podem não ter nada. E se quiserem é só carregarem aqui no Berlim que ele deverá aparecer. Vou dar então aqui mais uns segundos para fazerem estes passos e já vamos aqui ao último passo da personalização para depois programarmos. Entretanto, eu também não me cheguei a apresentar concretamente, mas eu, tal como a Sara, faço parte aqui da UBO, sou aqui uma das pessoas que faz parte da equipa pedagógica, e que criou muitos dos jogos que encontram na plataforma, e conteúdos que vão encontrar depois quando explorarem. Ah, portanto, creio que já devem estar aí alguns professores a dizer que já conseguiram fazer isto. Sim, há aqui uns professores a confirmar.
A professora Maria Conceição entrou agora, seja bem-vinda, não tem problema. Deixar só a nota de que o webinar vai ficar gravado, caso depois queira recuperar o que já foi falado e apresentado. E a professora Olívia, não tenho a certeza se entrou agora, mas também diz aqui boa tarde. Portanto, para as pessoas que estão a entrar agora, o webinar vai ficar gravado para os que já seguiram com o passo que o André explicou. Pronto, ótimo, podemos ir então continuando. Vamos a isso. E alguma questão que também tenham, reforçamos novamente para poderem ir escrevendo aqui e também deixo o convite para irem pensando, se calhar, em questões que possam ter para a professora Goretti também. Sim, Seria interessante. exatamente. Então, o último passo que nós vamos querer aqui fazer, é mudar aqui a nossa Perline para uma versão mais pequenina dela, só porque, tendo em conta o fundo em que eu estou, ela poderá não estar no seu contexto. Portanto, se eu agora vier aqui e procurar por Perline, ele vai mostrar todas as nossas Perlines. Eu vou escolher esta aqui e mudo, e ela já está aqui numa versão mais pequenina, e eu posso reposicioná-la arrastando. E é só esse passo que eu quero que façam. Não tem de ser a Perline, podem mudar para qualquer outra personagem, ou podem mantê-la como quiserem, mas para o contexto em que eu estou a fazer faz sentido. E é só esse passo que eu quero que façam, e a seguir vamos já começar a programar. Ok, acho que já estão a receber aqui algumas confirmações. Tens aqui uma pergunta do professor João que diz como se retira o balcão. Vamos repetir ao balcão. Ah, o balcão é tal e qual. Pronto, eu vou exemplificar aqui na Paralino, mas não a vou apagar porque precisamos dela. Mas se editarmos o balcão carregando aqui no lápis, vai aparecer aqui um botão de apagar e se carregarmos vamos poder apagá-lo. Muito importante não apagar nunca a Paralino. E ele depois aparece um botão de confirmar e vai desaparecer. Entretanto, acho que posso ir continuando. Então, a primeira coisa que vamos querer fazer é então editar a nossa primeira pergunta. E isso aí é bastante simples. A única coisa que eu tenho de fazer é apagar o que vai estar aqui na primeira pergunta e colocar a pergunta que eu quero. Eu, neste caso, vou fazer, por exemplo, uma pergunta aqui ligada a estudo do meio e se calhar a opção para a resposta certa será aqui um não. Por exemplo, vamos fazer só estes passos, é só editar aqui a pergunta e mudar aqui para a opção que vocês querem. Uma coisa muito importante, isto foi uma coisa que a professora Goretti também referiu, é que a resposta que nós depois vamos escrever vai ter de ser escrita exatamente como a que está aqui. Portanto, se eu escrevo aqui um não com um N maiúsculo, a resposta que eu for dar tem de ser também escrita com um N maiúsculo. Dá para contornar isso, mas tem aqui uma complexidade um bocadinho maior. Portanto, cuidado aqui quando escreverem, depois quando estiverem a testar, e eu posso mostrar já em seguida, tentar aqui sempre escrever da mesma forma. Mas pronto, enquanto vocês estão aí a escrever do vosso lado desculpa, as vossas perguntas e respostas, eu vou mostrar aqui o exemplo que eu estou aqui a falar. Portanto, agora a pergunta que vai aparecer é se os pássaros têm dentes. Se eu escrever não, ela vai então reagir com parabéns, acertaste. No entanto, se eu escrever não, ela diz que a resposta foi errada,
portanto, temos de ter bastante cuidado com isso. Ah, não sei se já fizeram aqui este passo. Tens aqui uma pergunta, André, da Cristiane, que diz como ir para as perguntas. Como assim? Não sei se percebi, Sara. Ela diz como ir para as perguntas. Se é uma questão de como é que se vê isso a aparecer, neste caso temos de pôr o jogo a funcionar, carregando aqui neste botão, que é o nosso botão do Run ou do Play, e o nosso jogo começa então a acontecer. Temos de esperar aqui um bocadinho porque ele está a fazer o bloco a bloco, e então eventualmente vai aparecer então aqui a pergunta a dizer: os pássaros têm dentes? E depois posso então responder o que eu quiser e depois carrega então no confirmar. Eu não confirma nada e ele dá-me feedback que eu errei. Não sei se respondeu à questão. Eu Eu não acredito que sim. eu não Então, sei se será como ir Ah, para carregar na Perline, não sei se era isso que a colega queria saber. As perguntas estão na Perline. sim, a Carolina é que vai começar a interagir, mas depois a pergunta em si aparece aqui no meio do ecrã. Neste caso não é preciso interagir mesmo com a Perline. Ahm, ok, continuando então, só para conseguirmos fazer aqui o nosso quiz. O segundo passo que nós vamos ter de fazer é bastante simples. Tendo em conta que isto é um template, nós não precisamos aqui da informação destes dois blocos, que é só aqui uma introdução para podermos continuar aqui a criar. Portanto, podemos apagá-los e ele ficará aqui com este aspecto. Ficará então com a pergunta, resposta e depois novamente uma pergunta e novamente as condições de que o que é que acontecerá se a nossa resposta for alguma coisa. Então, portanto, esta parte é muito simples, é só apagar esses dois blocos de diz, e depois o que eu vos convido a fazer é fazer o mesmo exercício aqui para cima, criarem aqui uma segunda resposta. Portanto, neste caso vou dizer, por exemplo, e aqui, por exemplo, vou dizer que sim, e aqui posso então também definir quais é que são as minhas respostas. Neste caso vou dizer parabéns e errado. Podem fazer isso do vosso lado. Caso queiram ter som, como têm aqui em cima, podem simplesmente copiar e colar estes blocos. Podem carregar no botão do lado direito e fazer aqui um duplicar e arrastar. Se quiserem o atalho do vosso computador, podem, dependendo se estão num Windows ou num Mac, será um comando C, comando V ou um Ctrl C, comando Ctrl V, tal e qual como copiam e colam texto. Portanto, se eu fizer isso aqui, ele vai-me então fazer esta cópia. E também temos esta funcionalidade. Neste caso, como é a resposta certa, vou manter este som e a resposta certa aqui, a mesma coisa. E deverão mais ou menos ficar com este aspecto. Não se esqueçam que podem sempre fazer as perguntas que vocês quiserem, não têm de seguir pelas minhas. Não sei se houve aqui alguma dúvida, se foi tudo claro. por enquanto ainda não temos aqui confirmações de professores, André. Ok, sim, sim, ok, obrigado. Acho que estão a chegar agora, não é? Não sei se ouviste o que eu estava a dizer, André, mas já estão aqui professores Sim, a sim. confirmar.
E está aqui um feedback também de um professor que diz que para quem já trabalhou com Scratch ao microbit é muito semelhante, o que é Uhum. interessante para nós, também para o nosso webinar. Sim, Depois sim, sim. podemos comentar um bocadinho mais à frente sobre isso. E, Exatamente. e é isso, portanto, se quiseres ir avançando, Boa, penso que estão todos a acompanhar-nos. boa. Exatamente, esta ferramenta é muito semelhante aqui ao Scratch, para quem conhece. Aqui a grande diferença que nós temos é que, além deste produto assim em criação livre, nós também temos as nossas aulas que permitem aos alunos aprender a usar cada um destes blocos muito passo a passo. E eles vão se crescendo ao longo da UBO e começam a aprender como é que isto funciona. Portanto, temos aqui uma grande vantagem nesse sentido. Mas a lógica é muito a mesma. Obrigado pela partilha. Um, Agora, por último, vamos à parte mais divertida, que é onde é que nós vamos buscar estes blocos, se quisermos fazer um individualmente. Porque nós poderíamos simplesmente repetir, o que eu tinha dado a dica com os blocos dos sons e duplicar as coisas, mas caso queiram ir buscar estes blocos concretos, faz sentido também saberem onde é que os podem ir buscar aqui nas nossas abas. Portanto, eu vou mostrar onde é que cada um deles está para podermos construir também aqui um deles manualmente. O primeiro bloco que vocês vão ter de ir buscar é aqui na aba dos sensores e é logo o primeiro, que tem aqui o nosso bloco da pergunta. Eles também estão catalogados aqui por cores, portanto, esse tem um aspecto verde, está aqui no verde, e os restantes, pronto, depois podem identificá-los. Portanto, podemos aqui começar por colocar a nossa última questão, por exemplo, por aqui, oceano. Doce. E deixar aqui pré-definida qual é que vai ser a minha pergunta. Podem fazer aqui do vosso lado. Relembrando que o primeiro bloco é aqui na área dos sensores, logo aqui o primeiro. E este bloco explica-se, quase que se auto-explica, não é? É literalmente só para fazer a pergunta. Continuando aqui então, creio que, quer dizer, vou dar só mais uns escudos também para poderem escrever aqui a pergunta, caso ainda não tenham. Se não tiverem agora nenhuma, também não há problema, depois podem sempre completá-lo quando quiserem. Ok. Então, depois de termos então a nossa pergunta, vamos ter de ir buscar então este bloco vermelho, que é o nosso bloco do se, que é o nosso bloco das condições, que faz com que, se alguma coisa acontecer, então uma determinada ação acontece. E onde é que nós vamos buscar esse bloco? É logo o primeiro aqui na área do controle, que é o se verdadeiro. Vamos colocar aqui e depois vamos ter de o editar. O que é que nós vamos fazer antes de começar a editar e a acrescentar aqui coisas? Vamos ter de dizer aqui então se o que é verdadeiro. E vamos ter de fazer esta ação aqui de se resposta for igual a alguma coisa, então isto vai acontecer. Onde é que se encontram estes blocos aqui? O primeiro, que é este bloco aqui do igual, vamos encontrar aqui na área dos operadores e não confundam que não é este com o mais. Descemos até aqui e encontramos aqui alguma coisa em branco igual a outra coisa em branco. E voltamos aqui a colocar. Voltando a recapitular o bloco do se na área do controle, o bloco do igual na área dos operadores. Só esperar aqui um momento e vão confirmando se conseguirem.
Não tenham receio de colocar dúvidas, porque é normal, é muita informação, são muitos blocos, e eu estou cá para esclarecer tudo. Sara, consegues confirmar que. Uh, sim, os professores estão aqui a confirmar que conseguiram. Boa. Ok. Por último, para esta parte, precisamos então de ir buscar o nosso bloco da resposta. Como ele tem aqui um aspecto de verde claro, voltamos então aqui à nossa aba dos sensores e vamos buscar o segundo bloco e colocamos aqui. E podemos já escrever qual é que é a resposta certa, que neste caso será salgada. Eu vou escrever aqui com S maiúsculo. E ficamos então aqui com este aspecto que começa a ficar então aqui a parecer-se com o nosso tecido. Após isso, então, vamos ter de colocar o que é que vai acontecer se nós então respondermos à água salgada. E vamos querer ir buscar estes dois blocos. Onde é que eles se encontram? O primeiro, que é o do som, temos de ir aqui à aba dos sons. E é logo o primeiro. Se abrirmos aqui esta pasta, vamos ter aqui os dois sons disponíveis. Como é o certo, só temos de deixá-lo selecionado. E o segundo, que é o nosso bloco de diz, temos de ir à aba aqui do estilo e vamos buscar o segundo. O segundo porquê e não o primeiro? Porque o segundo permite-nos definir durante quanto tempo é que a nossa personagem vai falar. Se usássemos o primeiro, o balão ficaria lá para sempre, até fazermos alguma ação que apagasse o balão, mas assim temos aqui um temporizador e podemos aqui pré-definir com 2 segundos, tal como eu defini em cima, e definir também aqui a mensagem que eu quiser. Eu ponho parabéns, vocês podem pôr aquilo que quiserem. Portanto, estas são as ações que podem fazer agora. É ir buscar aqui o dos sons, aqui o primeiro de todos, e depois o estilo aqui em cima, sendo o terceiro bloco. Penso a dar aqui uns minutinhos para os professores irem confirmando, mas eu acho que já confirmaram Boa. ou não. Penso que sim. Não sei se. Sim, acho que já estão. Alguém já está aqui a confirmar. Uhum. Boa. Então, agora, para aqui para o último passo, para que o nosso bloco de se fique com este aspecto, é bastante simples. Temos aqui um símbolo do mais no nosso bloco que nos vai fazer com que fique com este aspecto. E com isto eu estou a dizer para que, ok, se a minha resposta for igual a salgada, então faz esta ação. Se a minha resposta for qualquer outra coisa diferente de salgada, e isto inclui o tal salgada escrita com um S minúsculo, então faz esta ação que nós vamos aqui definir. E portanto, o que nós temos de colocar aqui dentro é exatamente o que colocamos aqui, mas apenas com um texto e um áudio diferente. Portanto, os passos são iguais, é voltar a vir aqui, arrastar cá para dentro e agora vamos abrir a nossa gaveta, escolhemos o erro 2 e no estilo vamos buscar aqui e colocamos errado. E vamos definir aqui. E assim ficamos aqui com um pequeno projeto. Ah, enquanto vocês concluem do vosso lado, eu vou-vos mostrar aqui o meu a acontecer. Depois também podem testar do vosso lado, mas ele terá assim um aspecto já mais personalizado do que aquele com a perlina ali, com a bancada, com a luz por cima. Portanto, eu aqui vou dizer que não, porque foi a resposta que eu definia na cabeça. Eu não sei se vocês estão a conseguir ouvir o som do vosso lado, mas quando estarem do vosso lado, com certeza conseguirão ouvir no vosso computador. Digo que sim. E por último, a última pergunta será salgado. E vamos confirmar. E este aqui é o nosso, assim, o nosso primeiro projeto
E já podem dizer que já conseguiram fazer aqui um projeto na UB. Não sei se já tinham feito algum, mas aqui uma coisa muito acessível, e que podem fazer um questionário sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Eu decidi trazer estas três perguntas aqui, mais se calhar ligadas aqui à área do estudo do meio, mas se quiserem fazer perguntas sobre português, podem fazer. Se quiserem fazer sobre matemática, sobre história, podem editar da forma que quiserem. Eu fiz aqui três. Se vocês quiserem colocar 10 perguntas, podem colocar. É só depois repetir este processo. Como pronto, também já sabem que podem copiar e colar coisas, só têm de continuar a fazer isto. Ele copia por blocos conjuntos, portanto, há coisas que, como estão individuais, ele não copia tudo, só copia este, mas, por exemplo, como isto está tudo aqui agrupado, ele vai copiar tudo. Portanto, só têm de repetir sempre este processo e escrever novas perguntas e colocar novas temáticas, e ele ficará a fazer todas até chegar ao fim. Não sei se conseguiram, se têm aqui alguma dúvida. André, eu acho que sugerimos também para os professores que conseguiram criar o seu projeto para partilharem connosco Sim, o sim, sim. projeto, se conseguir explicar como é que eles partilham. Sim, sim, sim. Eu ia É, explicar isso a seguir, ah, é ótimo. mas estava também só à espera, para receber a confirmação que todos tinham conseguido fazer. Já agora queria aproveitar para dizer que um dos projetos que fizemos em sala de aula foi sobre os órgãos do corpo e nós não tínhamos lá, faltava-nos algum material. Primeiro optamos por desenhar, Ok. mas passados uns dias o André ou a equipa do André, a equipa do Hugo, Sim, 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 explicou sim. o que nós precisávamos. Sim, 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 sim. Tínhamos lá rins, nem estômago, e fizemos um projeto sobre isso, porque é muito interessante. Eu não sei se, eu acho que o André ainda é capaz de vir a falar sobre isso. É muito importante, é interessante nós podermos usar a UBU para trabalharmos diferentes temas, não só da matemática, como do estudo do meio, e os miúdos poderem fazer projetos para apresentarem aos outros, Uhum. para eles depois jogarem também como uma forma de aprenderem. E acho que isso também é interessante para os garotos. E sim, há bocadinho o Miguel, Miguel, já não sei o sobrenome, dizia que é parecido com o Scratch, e eu usei muitos anos o Scratch, mas este tem uma vantagem, e eu não estou aqui a vender a vender o programa, porque eu não tenho nada a ver, só sou utilizadora como o resto dos colegas, mas efetivamente tem uma vantagem, que é ter as aulas já planeadas, não é? Nós não temos que nos preocupar muito com o que vai acontecer, porque as crianças só têm que seguir, e nós também, e tem uma vantagem de não andarmos a ir buscar material fora, que pode corromper o programa e pode levar os alunos a irem fazer pesquisas indevidas. Exatamente, sim. O que há, o que não há, também. Sim, funciona tudo localmente na nossa plataforma. E obviamente, pronto, às vezes também já disseram, mas era giro termos, se calhar, imagens de fora, e trazer, eles poderem, pronto, eles podem desenhar, mas importar coisas de fora. Nós também temos aqui algum cuidado também pela questão da proteção do próprio aluno. Então temos muito esse cuidado portanto, é aqui uma coisa que temos em conta. Respondendo aqui ao que a Sara estava aqui a falar, no fim, se quiserem então partilhar, nós temos aqui um botão que é aqui a área da publicação. Se eu carregar nele, eu posso então partilhá-lo com quem eu quiser. Podem fazer adicionar aqui uma descrição, que na realidade têm de sempre de escrever uma. Eu vou só fazer aqui uma coisa de base só para poder publicar. E a partir do momento em que eu publico, ele leva-me aqui a uma página ligeiramente diferente. A professora Goretti também a mostrou há bocadinho quando estava a mostrar projetos de alunos. E a partir daqui, qualquer pessoa com conta ou sem conta pode ver isto, pode interagir com o jogo, não o pode alterar. Mas se eu partilhar este link que tenho aqui em cima, qualquer pessoa pode conseguir ver.
Se tiver então depois uma conta, pode colocar aqui um gosto, pode fazer o tal clone que a professora estava a fazer, que é, ok, vou buscar a informação que tenho deste projeto e fica na minha conta. Se eu carregar aqui na questão da partilha, posso então copiar o link, posso partilhar através destas redes sociais ou por mail. Os alunos têm também uma opção que podem partilhar diretamente para o professor, e o professor assim sabe que está partilhado e pode vê-lo. Mas é essencialmente esta funcionalidade que é bastante interessante de se ter. Não sei se tem aqui alguma dúvida sobre isto. Também já não temos assim muito tempo e queria só falar mais uma coisinha ou outra. Ahm, Pronto, assim, duas coisas que também queria falar antes de voltar aqui para a apresentação e também de vos dar aqui algum palco para fazerem perguntas e respostas, que são aqui duas novidades que nós temos que depois podem explorar à vossa vontade. A primeira de todas é que nós estamos introduzimos aqui uma funcionalidade nova que é transformar os nossos blocos com um aspecto assim mais de texto. Se calhar um de vocês já carregou aqui neste botão, nem que seja por acidente ou mesmo para explorar, e vão ver que os nossos blocos ganham aqui um aspecto diferente. E isto aqui é para que os alunos, quiserem, ou até vocês, possam ver como é que na realidade a linguagem de programação, isto na realidade é JavaScript, que é uma linguagem de programação usada, como é que funciona, como é que isto está por trás construído. Isto não tem qualquer tipo de impacto para o aluno, é só uma questão de visualização. Se o aluno depois for buscar aqui, eles também terão este aspecto. Mas se quiserem voltar a ver o aspecto mais habitual, é só voltarem a carregar aqui. É simplesmente uma curiosidade. Se depois quiserem falar um bocadinho com eles sobre isso. E depois o último, também falando aqui, referindo aqui ao professor que falou no microbit, nós também introduzimos aqui os novos blocos com microbit. Uh, Naturalmente têm de ter um. Nós já temos conteúdos a explicar como é que se faz o emparelhamento. Eu já vou passar um bocadinho rapidamente num slide. Vocês depois, quando receberem a apresentação, vão ter um slide em que mostra como é que isso se faz. Mas pronto, depois também tem aqui blocos que depois podem explorar. Eu agora não vou falar sobre isto, também não tenho aqui nenhum microbit, mas para ficarem a saber que temos estas duas novas funcionalidades, e pode ser interessante para abordarem nas vossas aulas. Um, Voltando então aqui para a apresentação muito rapidamente. A professora Goretti também mostrou aqui um outro exemplo. Eu trago-vos aqui também dois outros exemplos de projetos interdisciplinares que podem fazer. Por exemplo, aqui com o template do postal podem fazer alguma coisa com contas de matemática e que no fim, quando o abrem, tem aqui uma animaçãozinha a dizer qual é a resposta. Ou tem aqui o labirinto de, por exemplo, tenho de alimentar aqui a baleia, tenho de apanhar aqui alguns ingredientes e levá-la até lá. Podem fazer esses dois. Tem aqui muita potencialidade. Eu também deixo aqui com hiperligações para depois, quando virem, tutoriais que nós temos para construir cada um destes templates, de como é que se faz. Têm todas aqui estas instruções, passo a passo, para saberem, para não se sentirem perdidos. Portanto, nós temos também esse cuidado. E depois também qualquer dúvida que tenham, também podem sempre partilhar. Depois, só aqui muito rapidamente, outros recursos aqui que nós temos aqui dentro da plataforma que não são aqui como projetos, mas que também são úteis para as diferentes áreas interdisciplinares, que são aqui jogos que, por exemplo, é aqui a máquina de escrever. Para quem não conhece, aqui a máquina de escrever é literalmente um jogo em que os alunos têm de escrever a palavra que aparece no computador e reproduzi-la no teclado. Isto é ótimo para que eles consigam aprender a escrever no teclado, para que aprendam, pratiquem aqui a leitura. E portanto eles trabalham aqui estas questões, e nós estamos cada vez mais a elaborar este jogo para ficar cada vez mais rico. Outro jogo que nós temos também aqui é o Puzzle Blocks, que é ótimo para eles trabalharem aqui a construção frásica, enquanto que vão também já aprendendo a mexer aqui
neste ambiente da U-Box de arrastar blocos, portanto, começam aqui a trabalhar coisas muito que aparentemente podem ser diferentes, mas acabam por estar aqui ligadas. Portanto, temos estes dois recursos aqui que podem trabalhar aqui a nível de contextos de português. Depois aqui, por exemplo, a nível de matemática, temos aqui o jogo do carro robô, em que temos níveis que trabalhamos questões como as repetições, multiplicação, esta lógica do pensamento algorítmico. Portanto, também é ótimo para eles aplicarem conceitos que aprendem na própria disciplina de matemática e podem pô-los aqui, ou vice-versa. O professor pode chegar aqui e tentar explicar, ok, uma coisa ligada aqui à multiplicação, vamos usar este jogo para que possam trabalhá-lo. Temos também aqui um projeto onde eles podem desenhar polígonos, aprender aqui os diferentes lados, perceber aqui a questão dos ângulos. Portanto, temos aqui esse exemplo também. A nível de estudo de meio, temos aqui atividades aqui offline em que os tiram da própria plataforma, em que eles aprendem aqui os contextos dos ciclos, da questão das repetições, mas ligados aqui a um contexto mais do estudo do meio, da parte da natureza, ver aqui as estações do ano, os animais. E depois também aqui outro desafio, por exemplo, para prevenir incêndios florestais, falar aqui sobre esta temática, sobre os cuidados a ter. E portanto temos aqui sempre aqui muita diversidade de conteúdos para que eles possam aprender, e não são só com base na nossa U-Box, que foi o que eu vos estive a mostrar hoje. Temos com diferentes tipos de recursos, sejam imagens, vídeos, atividades fora da plataforma. Portanto, nós tentamos oferecer aqui muita diversidade para que eles não estejam presos só a um contexto. Depois aqui na apresentação, pronto, também tem aqui este pequeno slide também para saber um bocadinho mais sobre o microbit que eu estive a falar. E pronto, era um bocadinho isso que eu vos trazia aqui. Deixo agora, sei que já estamos aqui a pensar aqui um bocadinho, mas se tiverem aqui alguma pergunta, seja para mim, seja para a professora, estamos aqui ainda abertos a responder a alguma coisa. E pronto. Espero que tenham gostado e que isso tenha sido útil. Obrigada, André. Tens aqui já uma pergunta da professora Lina que nos diz como vou para a máquina de escrever. Ok. Então, deixa-me então voltar aqui à plataforma, porque temos duas formas de chegar à máquina de escrever. Uma delas, muito rapidamente, é através então da nossa turma. Eu entrei aqui num cartão de uma turma nossa e é ir fazendo as nossas aulas de forma linear, e ao longo das aulas é um recurso que vai aparecendo. Se eu abrir aqui a página de recursos, por acaso eu não sei se este já tem, mas aqui numa das primeiras aulas eles são logo introduzidos aqui à máquina de escrever. Por exemplo, aparece logo aqui como um recurso da minha aula. O Puzzle Blocks a mesma coisa. Mas caso eu só queira fazer máquina de escrever, nós poderemos vir aqui aos desafios, e aqui na nossa área do ginásio temos aqui uma área só dedicada à nossa máquina de escrever. Temos aqui estes três desafios, que são o iniciante, o intermédio e o avançado. E se eu abrir, vou ter aqui então todos os níveis que nós criámos da máquina de escrever, que me vão então permitir fazer todos os níveis, sejam eles mais simples, mais complexos, e os alunos podem então fazer isso. Não sei se respondi à sua questão. Mas pronto, tem aqui na área dos desafios. Se procurar por máquina de escrever aqui em cima, ele também irá aparecer. Não sei se há, entretanto, mais alguma. Sim, a professora Lina confirmou. Eu, se calhar, lançava eu uma pergunta para a professora Goretti. Gostávamos de perguntar como é que tem sido aqui a experiência de aplicar projetos com alunos do primeiro ano, mais novinhos, ou se não tiverem ainda aplicado com os alunos mais novos, como é que tem sido assim a experiência no geral, como é que a descreve aqui para outros professores também ficarem a par, e o que é que identifica como mais-valias ou desafios que surgiram no decorrer deste processo? No primeiro ano é sempre mais difícil eles conseguirem realizarem projetos, porque implica saberem ler, pelo menos alguns passos têm que saber ler.
Mas aquilo que o André fez agora, passo a passo, é também o que eu vou fazendo com os alunos passo a passo quando estou a trabalhar com projetos pela primeira vez, porque efetivamente é fácil, mas nós temos que perceber a lógica de como as coisas acontecem, onde é que vamos buscar as perguntas, as respostas, aquela questão da resposta ter que ser exatamente igual, porque senão não funciona. Portanto, isto tem que ser trabalhado passo a passo. Quando chegamos a um segundo ano, terceiro ano, já é muito mais fácil, porque eles já dominam a leitura, já trabalharam, já fizeram projetos, já é mais fácil. Agora, normalmente nós fazemos sempre aquilo que ou vamos buscar um projeto e trabalhamos esse projeto, ou às vezes projetos que nos interessam sobre determinado assunto, fazemos clonagem e melhoramos as perguntas de acordo com aquilo que nós pretendemos. Portanto, não é fazer nada de muito difícil, mas adaptar àquilo que nós queremos. Eu tenho vários projetos desenvolvidos com eles em relação a assuntos que nós estávamos a estudar, e era importante eles irem buscar aquele trabalho para depois se divertirem a aprender, e nada melhor muitas vezes do que isso, do que fazer projetos. Porque as aulas são giras, mas os projetos são mais divertidos para eles, são mais motivantes. Claro. Ótimo, e a nota final que deixou é muito bom, porque alguns professores por vezes podem ter algum receio em começar com a área de projetos, precisamente por ser mais livre, mas o que ressaltou aqui do fazer passo a passo e de ir criando projetos relacionados com temas que eles já conhecem, e precisamente por esta questão de eles também se sentirem mais motivados, é ótimo, e é ótimo também termos uma professora, neste caso, que nos reforça esse feedback, é muito bom. Portanto, muito obrigada pela sua resposta também. Eu se calhar eu pedia era para professores que ainda têm algumas questões, irem colocando aqui no chat, e nós, só antes de terminarmos aqui o nosso webinar, queríamos só mostrar os nossos últimos slides. Claro que se houverem professores que precisam de sair, estão à vontade, nós vamos enviar a gravação, mas eu pedia-vos ainda assim que, caso tenham mais alguma questão, tanto para o André como para a professora Goretti, que coloquem então aqui no chat, e nós depois, se não respondermos aqui em momento do webinar, certamente faremos chegar a resposta. Então, antes de terminar, nós queríamos passar este slide pelo seguinte motivo, ou seja, se este webinar fez sentido para vocês, se vocês se interessaram tanto pelo que o André mostrou, pela esta experiência mais prática, ou pelo testemunho da própria professora Goretti, nós deixamos aqui os links disponíveis para vocês poderem criar a vossa conta Ubo, caso ainda não tenham. Eu vou enviar aqui também os links para vocês também poderem ter já aqui convosco. E, portanto, para escolas públicas é então aqui, e do continente é aqui este primeiro link, para escolas públicas nos Açores é o segundo, e o terceiro é para escolas privadas ou outras regiões do país. Eu vou deixar-vos aqui os links para vocês também poderem ter acesso, e deixar a nota também de que, se estas questões que vocês não vos tenham surgido agora e se surgirem entretanto, para utilizarem este e-mail que tem aqui, o olá@ubo.io, eu vou também enviar aqui no chat para todos terem acesso. Portanto, tudo o que são questões que vocês tenham no decorrer da vossa utilização, estão totalmente à vontade para nos contactar, ok? E também deixar-vos a nota de que, se quiserem ter então acesso a um certificado de participação neste webinar, podem fazê-lo também, este pedido, através deste e-mail que eu vos deixei agora aqui no chat. Portanto, nós enviamos esse certificado através do olá@ubo.io. E pedia só ao André também para passar aqui para o slide seguinte, com a informação de que vamos ter mais um webinar. Portanto, esperemos que tenham gostado deste, e queremos também já fazer-vos o convite a inscreverem-se no seguinte. Portanto, no dia 15 de abril vamos ter aqui um webinar que chamamos de workshop sobre sobre cibersegurança, ou seja, vai ser um workshop também mais prático, ok? Onde vamos falar sobre cibersegurança e sobre como é que a UBO trabalha a cibersegurança. Portanto, acho que é um tema também interessante para todos, e por isso convido-vos a todos a inscreverem-se. Vai ser no mesmo horário de hoje. Portanto, o link de inscrição vai estar aqui também disponível na apresentação quando vos for enviada. Portanto, estejam à vontade. E pedi só ao André para passar mais uma vez para o slide seguinte.
ok? Eu prometo que não vos roubo assim muito mais tempo, mas queria também deixar o convite para todos os professores. Portanto, neste momento, nós temos as inscrições para os concursos do ano abertas. Alguns professores podem ainda não conhecer desculpem, esta nossa iniciativa, os concursos do ano. Este ano, para quem já conhece os concursos do ano, são no fundo concursos onde os alunos podem concorrer e podem criar também projetos, ou seja, podem até utilizar este webinar que tiveram aqui a frequentar, inspirarem-se então e inspirarem os vossos alunos a criarem o seu próprio projeto e que depois podem concorrer aos concursos. Os concursos do ano estão divididos em fases, ok? Há uma página específica para eles. Eu posso-vos também fazer chegar aqui este link da página, não é? Para vocês terem acesso e familiarizarem-se como é que está organizado. E caso tenham interesse, pensarem sobre isso e verem com os vossos alunos, se eles querem inscrever. Portanto, convido-vos a todos a consultar a página, ok? Eu envio já o link. E, André, não sei se temos mais um slide em seguida. Exato. Este último slide é só um vídeo também que gostamos sempre de deixar para vocês também verem como é que a UBO é utilizada noutras escolas, por outros alunos, por outros professores, e acredito que também vos inspire a continuarem a utilizar a plataforma ou começarem a utilizar caso ainda não a utilizem, portanto, estejam também à vontade. E eu vou aqui só procurar os links para vos enviar, e se entretanto surgir alguma questão, vocês estejam aqui à vontade. Obrigada. André, eu penso que tu tens o link para o Zoom, portanto, para a inscrição do webinar na apresentação também, correto? Desculpa, não. O link de inscrição para o webinar, Deixa eu o confirmar. próximo dia de abril. Eu acho que também, exato, eu já o tenho aqui, portanto. Ok, então este vai ser o link de inscrição para o webinar de abril. Ok, aqui. Portanto, este é para o webinar do dia 15 de abril. Depois, para a página dos concursos que eu estava a falar, eu deixo-vos aqui também. Ok. Então, esta é a página dos concursos, onde vocês também podem familiarizar-se com a organização que eu estava a falar, por fases, e podem então ver se faz sentido para as vossas turmas. O que é que eu vos ia dizer mais? Pronto, alguma questão que tenham, utilizem o nosso e-mail, nós estamos totalmente disponíveis para esclarecer as vossas questões. E se tiverem alguma questão para a professora Goretti, nós também fazemos chegar a questão à professora e ela depois dará a resposta ao que vocês tiverem. E é isto. Muito obrigada a todos. Eu espero que tenha sido interessante, tenha sido útil para todos e agradecer-vos também pela vossa presença e por despenderem também deste tempo. E tanto aos professores que nos estão a ver, mas também ao André e à professora Goretti que estão aqui connosco neste momento e neste webinar. Não se esqueçam que no final também vão ter um pequeno survey, podem responder. Portanto, se tiverem 2 minutinhos, é uma coisa muito rápida, não é, Sara? Sim, exatamente. Ou seja, este survey no fundo, demora 2 minutos no máximo, onde vocês lá vão ter questões em que indicam se este webinar foi útil para vocês ou não, se as questões que vocês tinham foram respondidas e se há um outro tema que vocês gostassem de ter ouvido no decorrer do webinar. É algo mesmo curtinho e é mesmo importante para nós que vocês respondam, porque sem o vosso feedback nós também não sabemos como podemos melhorar, então é sempre bom termos os vossos inputs, claro. E eu penso que estamos, André. Eu vou então aqui encerrar o webinar. Obrigada a todos e uma ótima tarde. Boa tarde.